Oi, que bom que você voltou para a parte 2 da nossa aula sobre mudanças de estado físico da matéria. Vamos lá? Não esqueça, eu sou a professora Jaqueline Barea. Bom, nós falamos das mudanças de estado físico, falamos quais eram os estados físicos que a gente estuda na educação básica, falamos das mudanças de estado, o nome dessas mudanças e vimos exemplos dessas mudanças de estado físico. Agora nós vamos falar primeiro da fusão. A fusão é a mudança de estado físico onde a matéria sai do estado sólido para o estado líquido. Então, as partículas estão juntas, apenas agitando por tremor, ganham calor e aí passa para o estado líquido. Acontece que cada material, cada matéria tem o seu ponto de fusão. Por isso que ponto de fusão é uma propriedade específica da matéria. Cada material tem o seu ponto de fusão. O que é o ponto de fusão, professora Jaque? Olha, ponto de fusão é a temperatura onde ocorrerá a fusão de forma ideal e num melhor tempo, tá? Então, o que acontece com o material conforme ele ganha calor? Olha, se o material está no estado sólido, na temperatura ambiente, conforme ele ganha calor, ele vai absorvendo calor ao longo do tempo. Cada material absorve calor de uma maneira, uns mais rápido, outros mais lento, mas absorvem calor. O que vai acontecer? Vai chegar na temperatura que é o ponto de fusão, essa temperatura se mantém. Enquanto aquele material, enquanto aquele corpo não sofrer fusão todinha, não sair do sólido e ir por líquido todinho, essa temperatura se mantém. Depois que o corpo sofreu fusão e mudou para o estado líquido, aí é que a temperatura volta a subir novamente. Então vamos pensar aí no ponto de fusão da água. O gelo, que é a água no estado sólido, para que ele sofra fusão, o seu ponto de fusão é 0 grau. O que tem que acontecer com o gelo? Ele tem que ganhar calor. Então, você pega o gelo, traz para uma temperatura ambiente, você vai fornecendo calor para o gelo, as partículas do gelo vão ficando mais agitadas e começam a sofrer fusão quando chega a 0 grau, quando o corpo chega a 0 grau. Esse corpo, esse cubo de gelo, vai se manter a 0 grau até ele inteirinho ter passado para o estado líquido. O gelo, passando para o estado líquido, vai novamente ganhar calor. E aí ele já está num outro estado. Então é importante que você entenda que durante todo o processo de fusão, o gelo mantém sua temperatura a 0 grau. Só que ele está sempre ganhando calor, colocando todas as partículas daquele cubo de gelo para se movimentarem mais e passarem para o estado líquido. Olha aqui, diferentes materiais e diferentes pontos de fusão. Então você observa que o mercúrio, ele funde-se a 38,87 graus abaixo de zero. É por isso que no planeta Terra, aqui, né, onde nós vivemos, no Brasil, nos Estados Unidos, o que vai acontecer com o mercúrio? Ele vai ser um metal encontrado no estado líquido. Porque a 38 graus abaixo de zero, ele sofre fusão, ou seja, ele sai do estado sólido e passa para o estado líquido. 38 graus abaixo de zero não é fácil de se encontrar. Você vai encontrar isso onde? Na Sibéria, você vai encontrar isso na Antártida, você vai encontrar isso no Ártico. Lá o mercúrio se solidifica. Mas aqui não, aqui ele fica no estado líquido, por quê? Porque a 38 graus abaixo de zero, ele já se liquefez, ele já sofreu fusão. O lítio, que é outro metal, a 180 graus ele sofre fusão. Então, no nosso ambiente, a gente vai encontrar o lítio no estado sólido. Por quê? Porque a nossa temperatura aqui chega a 40 graus, 36 graus e meio, 37 graus. O lítio precisa de 180 para sofrer fusão. Então, a gente vai encontrá-lo no estado sólido. O césio, o seu ponto de fusão é 28,4 graus. Em dias muito quentes, onde a temperatura excede o 28 a 24 graus, o césio ganha calor suficiente para passar para o estado líquido, sair do sólido e ir para o líquido. Assim como acontece com o frâncio e assim como acontece com o galho, que precisam de dias bem quentes, acima dessas temperaturas, para que ele vá ganhando calor, ao modo que consiga todo o corpo desse material chegar nessa temperatura para que ele sim sofra fusão. Agora, esses aqui
a gente vai encontrar no estado sólido no planeta Terra, a não ser que a gente, em condições industriais, em condições artificiais, forneça tanto calor ao ponto de que esses metais se liquefaçam, passem para o estado líquido, tá bom? E a solidificação? A solidificação é o inverso da fusão, né? É onde um material que está no estado líquido perde calor ao ponto de passar para o estado sólido. Então você vê que o gráfico é descendente, tá? É uma queda de temperatura. Todo material tem o seu ponto de solidificação, ou seja, a temperatura ideal que aquele material tem que chegar para que todo o corpo feito dele se solidifique. Então, o que acontece? Você tem o corpo no estado líquido, está liquefeito porque a temperatura é ideal para que ele se liquefaça. Você vai retirando o calor desse corpo. Esse corpo vai perdendo calor e baixando sua temperatura até chegar no seu ponto de solidificação, que é uma temperatura tal que esse corpo vai manter até que todo ele tenha se solidificado. E a partir do momento que o corpo todo se solidificar, aí que a temperatura baixa mais ainda. Vou dar um exemplo então da solidificação da água no congelador. O congelador das nossas geladeiras chega a -4, -8. Quando você coloca a água lá dentro, a água está na temperatura ambiente, vamos supor, 26 graus. A água vai perdendo calor dentro do congelador. 26, 25, 24, 10 graus, até que a água atinge 0 graus. A água dentro da forma de gelo vai ficar a 0 graus até que toda ela tenha passado para o estado sólido e se transformado num bloquinho de gelo. A partir desse momento, a temperatura cai mais ainda e o gelo dentro da forminha vai aí atingir a temperatura que está dentro do congelador. -4, -8, seja lá qual for a temperatura do congelador da sua geladeira. Compreenderam? Então, essa temperatura aqui, ó, durante o qual acontece todo o processo de solidificação da matéria, é o ponto de solidificação. Um aluno mais espertinho deve estar pensando assim, mas professora, o ponto de fusão da água é 0. O ponto de solidificação da água é 0? Como é que pode? Bom, querido aluno, você deve ter notado que o gráfico de solidificação da água é um gráfico descendente e que o gráfico de fusão da água é um gráfico ascendente. Então, aqui é 0 grau, mas ganhando calor. E aqui também é 0 grau, mas perdendo calor dentro do freezer. Espero que você tenha entendido. Ponto de ebulição. É outra propriedade específica da matéria. Cada material tem o seu ponto de ebulição. O que é ebulição mesmo? Isso, ebulição é fervura, é um tipo de vaporização que acontece quando a matéria está fazendo bolhas, está fervendo, ganhou tanto calor que chega até a soltar bolhas grandes de gases no meio do líquido. O ponto de ebulição é a temperatura da substância que está a passar do estado líquido para o estado gasoso. Tá? No caso da água pura, é 100 graus, isso lá no nível do mar. Você vai lá na praia, põe água para ferver. A que temperatura que ela vai ferver? A 100 graus. Então, olha, você pega a água na temperatura ambiente, vamos supor aí 20 graus, e vai fornecendo calor para essa água. Quando ela entrar em ebulição, quando ela entrar em fervura, o que vai acontecer? Ela vai manter a temperatura de 100 graus. Então não adianta, a partir do momento que um alimento atingiu 100 graus, entrou em ebulição a água ali na panela, não adianta você pôr num fogo mais forte, um fogo mais fraco, tá? A partir do momento que a água entrou em ebulição, ela vai manter a temperatura de 100 graus. Você pode usar o fogo mais forte do fogão ou o fogo mais fraco do fogão se você quer que ferva mais rápido ou demore mais para ferver. Mas a partir do momento que a fervura se instalou dentro da panela, essa ebulição vai manter sempre a temperatura de 100 graus. Quando é que vai voltar a ganhar mais temperatura? Quando não tiver mais água na panela. Quando essa água toda tiver ebulido, ou seja, tiver vaporizado. E aí a panela vai estar seca de água e você vai queimar o alimento.
Se você não tirar a panela, esse fogo vai fazer tudo ganhar tanto calor que o alimento vai virar um carvão dentro da panela e você vai perder a panela e a mãe vai ficar brava. Eu adoro essa parte que a mãe fica brava. Vamos prestar bastante atenção nessa tabela agora e no que eu vou explicar, porque esse é assunto de vários vestibulares. O que é ponto de fusão mesmo? Ponto de fusão é aquela temperatura ótima onde a matéria sai do estado sólido para o líquido, ela se funde. Então, sólido para líquido. E o que é ponto de ebulição? Ponto de ebulição é aquela temperatura ótima onde a matéria ferve e passa para o estado gasoso. Então, ela sai do líquido para o gasoso. Então, sólido, líquido, gasoso. Muito bem. Vamos falar agora de ácido acético. O ácido acético é um ácido que está presente em pouquíssima quantidade no vinagre, por exemplo. O ácido acético, o ponto de fusão dele, ou seja, ele se liquefaz na temperatura de 16,6 graus Celsius. E ele entra em ebulição e vaporiza na temperatura de 118 graus Celsius. Se você tem no dia lá fora uma temperatura de 40 graus é maior que 16,6 graus e é menor que 118 graus. 40 graus está aqui. Se 40 graus está aqui no meio entre essas duas temperaturas, em qual estado físico nós vamos encontrar o ácido acético num dia de calorzão, onde a temperatura é 40 graus? A gente vai encontrar o ácido acético no estado líquido. Por que ele vai estar no estado líquido? 40 graus já é uma temperatura suficiente para ele ter sofrido fusão, mas não é uma temperatura alta suficiente para ele ter sofrido ebulição. Então, como ele sofreu fusão, está no estado líquido, mas não ganhou temperatura suficiente para ir para o estado gasoso, então a gente encontra num dia de 40 graus o ácido acético no estado líquido. Agora vamos olhar essas temperaturas aqui da amônia. A amônia é uma substância presente em muitos produtos de limpeza. A amônia, ela derrete, ela sai do estado sólido e passa para o líquido a 78 graus abaixo de zero, ao menos aqui. E para ela sofrer vaporização, ela precisa de uma temperatura de 33 graus abaixo de zero. Onde estaria 40 graus? É maior que 78 graus abaixo de zero? É. 40 graus é maior que 33 graus abaixo de zero? É. Então, 40 graus estaria aqui. Portanto, a amônia a 40 graus, que seria a temperatura do ambiente, ela já estaria no estado gasoso. Ela já teria passado pelo sólido, pelo líquido e se encontraria no estado gasoso, porque ela passou para o estado gasoso a 33 graus abaixo de zero, que é uma temperatura muito mais baixa que 40 graus. O álcool etílico, que é o álcool encontrado nas bebidas alcoólicas e também é o etanol que a gente abastece os carros, ele sofre fusão a 117 graus abaixo de zero. Então, ele sai do estado sólido e passa para o líquido a 117 graus abaixo de zero. E ele entra em ebulição, ele ferve a 78,5 graus. Onde estaria 40 graus do ambiente entre essas duas temperaturas? Exatamente, estaria no meio. Ela é maior que 117 graus abaixo de zero e menor que 78. Portanto, na temperatura de 40 graus, em que estado físico a gente encontraria o álcool etílico? A gente encontraria o álcool etílico no estado líquido, porque ele ganhou calor para sair do sólido para o líquido, mas não ganhou calor suficiente para ir para o gasoso. E com o ouro e com o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, a temperatura para que o ouro seja fundido, para que ele saia do estado sólido para o líquido, é de 1064 graus. E para que ele ebula e vire vapor, é a temperatura acima de 3.000 graus. O sal, para que ele sofra fusão, para que ele derreta, a temperatura tem que ser de 801 graus. E para que ele ebula, né, ferva e vaporize, é de 1413 graus. Então, 40 graus é uma temperatura abaixo
de todas essas que estão aqui no ouro e que está também no cloreto de sódio. Portanto, esses dois materiais, num dia de 40 graus, eles são encontrados no estado sólido. Consegui explicar? Espero que sim, e espero que tenha lhe ajudado. Ponto de condensação. O ponto de condensação é a temperatura ideal na qual o material sai do estado gasoso e passa para o estado líquido. Esse ponto de condensação é mantido durante todo o evento. Então, você tem uma substância gasosa, você tira calor dessa substância gasosa e faz com que ela passe para o estado líquido. O que vai acontecer? Durante a passagem de estado gasoso para líquido, no momento que está acontecendo a condensação, a temperatura se mantém. Ela só vai continuar diminuindo depois que tiver passado todinha para o estado líquido. Então, para que uma substância que está no estado gasoso passe para o estado líquido, tem que ter perda de calor. Então, o gráfico é descendente, perda de calor. No caso da água, o ponto de condensação da água é o mesmo ponto de ebulição, é 100 graus. A água ebule a 100 graus e a água condensa a 100 graus. Só que para ebulir, a água tem que ir ganhando calor para entrar em fervura e aí vaporizar. Agora, para sofrer condensação, a água tem que estar a 100 graus e perdendo calor. Então, ela está lá, 100 graus, muito agitada, perdendo calor, ela passa para o estado líquido e aí sofre a condensação. Cuidado com os gráficos, olhe sempre se ele está ascendendo, que é ganho de calor, ou descendendo, que é perda de calor. E agora eu gostaria de conversar com vocês a respeito da destilação fracionada do petróleo. O petróleo, ele é na verdade uma mistura de várias substâncias. Ele é bastante viscoso, bastante denso. Ele é retirado sempre da crosta terrestre e ele vai para as estações de refino de petróleo. O que acontece? É fornecida alta temperatura para esse petróleo, cerca de 500 graus. Parte dos materiais que estão presentes no petróleo vão ebulir e vaporizar e vão subir na forma de vapor dentro dessa coluna que você está vendo aqui. A parte que não entrar em ebulição, os materiais que não entrarem em ebulição vão ficar aqui embaixo e vão ser transformados em piche para fazer asfalto e manta asfáltica, tá bom? Os vapores do petróleo vão subindo, vários vapores de várias substâncias misturadas. Só que a cada andar dessa coluna vai sendo retirado mais calor desse vapor. Então, quando chega aqui nessa coluna, ele é resfriado a 400 graus. O que acontece a 400 graus? O óleo lubrificante que está presente no meio daqueles vapores ali, ele se condensa, porque 400 graus é o ponto de condensação do óleo lubrificante. Então, quando chega a 400 graus, muitos vapores seguem subindo a coluna de destilação do petróleo, mas o óleo lubrificante ele condensa e aí ele é recolhido separadamente. Dos vapores que continuam subindo, eles vão gradativamente perdendo mais calor, cada vez mais calor. E conforme a temperatura que vai sendo atingida em cada andar, novas substâncias vão se condensando. Então, por exemplo, a gasolina, ela vai se condensar por volta de 70 graus. Quando lá no alto da coluna ela estiver resfriada, o vapor ser resfriado a 70 graus, o que vai condensar e vai ser recolhido vai ser a gasolina. Agora, com as temperaturas mais baixas ainda que 70 graus, o que vai sobrar é o gás de cozinha. O gás de cozinha, ele vem também do petróleo, é o que sobra de toda a coluna de destilação que o petróleo sofre dentro das refinarias. E para nós encerrarmos, a gente precisa entender um outro aspecto que também afeta a mudança de estado físico. E esse aspecto é justamente a pressão. Se você tem moléculas soltas e você submete essas moléculas à pressão, elas vão perdendo o espaço de se mover, vão perdendo o movimento e vão mudando de estado. O inverso também é verdadeiro. Se você tem moléculas juntas e você as submete a total falta de pressão, elas simplesmente vão se separar, vão se expandir.
Então, o que acontece aqui? Por que aqui embaixo a água ferve a 100 graus e aqui em Botucatu a água ferve a 96 graus? Por que tem essa diferença? Por que em Botucatu a água ferve mais rápido do que lá em Santos, na praia? Acontece que ao nível do mar existe uma maior quantidade de ar do que aqui, onde a gente está mais ou menos numa altitude de 850 metros. Então, o que acontece? Tem mais moléculas de ar na parte de baixo e menos moléculas conforme a gente vai subindo. Por quê? Porque a atração gravitacional puxa essas moléculas para baixo. Então, nós que estamos a 850 metros de altitude, aqui tem um ar mais rarefeito do que na praia. Então, a pressão do ar, a força que o ar faz em cima dos corpos na praia é maior do que a força que o ar faz nos nossos corpos aqui em Botucatu. Porque aqui tem menos ar, porque quanto mais sobe, menos ar tem. Muito bem. Então, o que acontece? Se você colocar água para ferver aqui, em cima dessa água existe bastante ar fazendo pressão. Então, essa água tem que ganhar calor o suficiente para que ela consiga vencer essa pressão. Porque ela tem que ferver. Para ela ferver, ela tem que fazer bolha. E para ela fazer bolha, ela tem que vencer a pressão do ar em cima dela. Então, ela tem que ganhar energia suficiente para isso. Ela tem que ganhar bastante movimento, ela tem que ganhar bastante calor. Aqui em Botucatu, o que acontece? Por a gente estar mais alto, ter menos pressão de ar, a panela também sofre pressão do ar, mas não é uma pressão tão alta quanto lá em Santos, no mar. Então, o que acontece? A água tem que ganhar calor, mas quando ela atingir 96 graus Celsius, ela já tem energia suficiente para vencer a pressão do ar que tem aqui e sofrer a vaporização por ebulição. Então, quanto mais alto eu vou, a temperatura de ebulição ou o ponto de ebulição diminui. Só que, tendo um ponto de ebulição menor, eu vou demorar mais para cozinhar, né? Uma coisa é você cozinhar um ovo a 100 graus. Outra coisa é você cozinhar um ovo a 90 graus, 80 graus. Vai levar mais tempo. Para a gente também entender a pressão, a gente também pode voltar ao exemplo da panela de pressão. A água, ela ferve a 100 graus, só que dentro da panela de pressão, a água vai ferver, ela chega a atingir 120 graus. Por quê? Porque para a água ebulir aqui, para ela fazer suas bolhas, ela tem que vencer a alta pressão do vapor lá dentro. Porque conforme a panela recebe calor, a água que está dentro dela passa para o estado de vapor, vaporiza. Esse vapor fica preso dentro da panela de pressão e aperta a água que está lá dentro. Então, a água precisa atingir maior temperatura, ter mais energia, mais movimento, para ela conseguir vencer essa pressão que está lá dentro e ebulir e ferver. É por isso que toda panela de pressão tem que ter as válvulas que vão soltando aos poucos o pouco de vapor de água, porque senão ele pode fazer tanta pressão lá dentro que pode explodir. Por isso que é importante limpar essas válvulas, tá? Tem gente que deixa formar crosta de alimento aqui dentro, essas crostas, elas acabam entupindo as válvulas e aí a panela estoura. Tá? Então é importante a manutenção aí da válvula da panela de pressão. Então lá dentro, a temperatura que a água tem que atingir para conseguir ebulir e vencer a pressão do vapor de água lá dentro é 120 graus. Por isso que o alimento cozinha mais rápido dentro da panela de pressão, porque fora ele vai cozinhar a 100 graus no nível do mar ou a 96 graus aqui em Botucatu. Bom, espero que você tenha gostado da aula. Você vai ter muitas atividades para realizar. Então agora, velho, foca nos estudos, tá bom? Um beijo para vocês. Essa aula foi do fundo do coração, tá bom? Até mais. Tchau.